Hello, girls! Hoje eu quero falar sobre um problema que eu tenho certeza que te atrapalha diariamente: o perfeccionismo. Então, nesse vídeo, eu quero citar um pouquinho de como o perfeccionismo é ainda pior para nós mulheres e como a gente pode superar este problema. Começando do começo, o problema ele vai começar na nossa educação. Nós somos criadas para sermos filhas perfeitas, né? Mulheres perfeitas. Inclusive, é algo que pega na sociedade, né? Que a gente vê os nossos corpos tendo sempre um padrão de perfeição. Então, para você ser perfeita, você tem que ter o cabelo assim, assado, você tem que ter a sobrancelha não sei das quantas, você tem que ter mais peito, mais bunda, menos bunda. A gente tá sempre tendo esse modelo que muda, mas a gente tá sempre tendo que se encaixar dentro desse molde da perfeição. E vivemos sempre tendo essa noção de que a mulher, para ser uma boa esposa, ela tem que saber limpar a casa, ela tem que saber cozinhar. A gente até escuta, né? Já pode casar, hein? Gente, que ódio! Que ódio que eu tenho de quando as pessoas falavam isso pra mim, né? Já pode casar. Aí eu já posso me alimentar, já posso ser rica, já posso mil coisas. Mas a gente sempre vem escutando isso. Esse estigma da mulher perfeita, né? Persegue a gente pela vida inteira. E é muito difícil a gente sair disso. Eu, em 2013, cheguei num estágio onde eu fiquei muito, muito mal. Eu comecei com algumas crises de tontura e de dores no ouvido. E tinha uma viagem marcada. Ia visitar meu irmão, que estava no Canadá na época, estudando. E era eu e minha mãe que íamos nessa viagem. E aí eu já estava super ansiosa. Estraguei a viagem, né? Porque mesmo eu indo ao médico antes, ele olhou, falou, parece uma infecção. Me passou uns antibióticos e tal, mas não resolveu nada. No fim das contas, né? Encurtando essa história, eu tive que ficar 1 ano da minha vida parada, focando na minha saúde mental. Porque dentro de todos os exames que eu fiz, eu cheguei a fazer exame de tudo quanto é coisa que você puder imaginar, eu fiz. E o que os médicos me falavam você não poderia estar mais saudável. Cheguei a tomar medicação, mas que me dopavam totalmente, porque era uma medicação para eu conseguir dormir, uma medicação para conseguir me acordar, porque eu sou extremamente sensível a remédio. E aí, no fim das contas, eu desisti, falei, olha, né, depois de 6 meses utilizando, falei, olha, eu me dou alta, eu tenho outras ferramentas, e fui procurar, né, foi aí que eu fui entender muito dentro da acupuntura, o acupunturista me ajudou pra caramba, era um chinesinho muito legal, que me falou muito sobre essa questão da integração do corpo, de como tudo aquilo que a gente consome, e consome não é só comida, mas tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vivencia, né, dentro do nosso ambiente, que a gente veste, tudo isso vai contar, vai impactar o nosso corpo, desde lá do dedão do pé até o fio de cabelo. Foi aí, bem antes de estudar psicologia positiva, porque na psicologia positiva a gente já começou a ver sobre isso, né? Sobre o impacto do ambiente na nossa saúde. Mas ali dentro da medicina chinesa, ele já me deu várias ideias de como isso estava impactando o meu corpo. Por que eu tô te contando essa história? Porque nessa época, eu tentava ser tudo. Eu tentava ser a filha perfeita. Eu morava no Rio na época e fazia faculdade. Então, eu queria ser a estudante perfeita. Eu queria tirar notas altas, que para algumas matérias foi realmente difícil.
E eu não aceitava, né, o fato de não estar sendo perfeita, mas eu queria fazer minha faculdade o mais rápido possível, então eu coloquei muitas matérias, porque afinal eu era muito inteligente, eu daria conta. Eu podia, né, fazer minha faculdade em menos tempo, pra correr com a vida, na verdade. E aí aí fazia estágio, eu queria ser melhor no meu estágio, queria entregar o máximo, queria ser a namorada perfeita, queria ser a dona de casa perfeita, queria provar pra todo mundo que eu era perfeita. E no fim das contas, ninguém enxergava isso. Mas eu paguei um preço muito alto. De lá pra cá, meu corpo nunca foi mais o mesmo. E eu tive que começar a aprender a lidar com as minhas limitações. Eu tive que começar a aprender a escutar o meu corpo. Se naquela época eu conseguia ter um estresse gigantesco e lidar bem, hoje eu já não consigo mais. Depois disso, meu corpo começou a me dar sinais. Opa! Aqui não tá dando. E alguns anos depois, quando eu fui morar em Portugal, eu senti isso mais uma vez. Não foi exatamente igual, mas eu tive alguns vários problemas de saúde que vieram novamente a ser problemas simplesmente do estresse que eu estava passando ali, né, por ser estrangeiro em Portugal, por sentir Lisboa, né, não é uma cidade que gosta muito, então eu senti isso dentro da academia, eu estava fazendo mestrado ali, então era difícil ser, mais uma vez ali, né, lutar contra o meu perfeccionismo, lutar contra a solidão ali, enfim, uma série de problemas. E eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais chegaria nesse estágio. Que eu achei que, né, da primeira vez já tinha sido suficiente, mas eu acabei chegando ali, não foi tão ruim quanto da primeira vez, mas foi quase lá. E aí entrei mais uma vez nessa viagem profunda de entender sobre todo esse impacto da minha comida, né, da minha alimentação, daquilo que eu me alimento, né, o que alimenta a minha alma, aquilo que as pessoas ao redor me passam e por aí vai. Então, aprender sobre os meus limites foi extremamente importante. Extremamente importante para eu entender que essa questão de ser perfeita varia tanto de pessoas para pessoas. Porque às vezes eu acho que aquilo que eu tô fazendo, aquilo que eu tô entregando, que vai inclusive muitas vezes fora dos meus limites, eu tô entregando a perfeição. Mas ao olhar da outra pessoa, eu posso estar sendo desesperada demais, eu posso estar sendo pedante, eu posso estar sendo chata, eu posso, às vezes, até parecer, ela tá tentando, ela é boa, mas ela não enxerga como perfeito aquilo que pra mim seria. Então a gente tem que entender que essa noção de perfeição, ela vai variar muito de uma pessoa para outra. Nós não somos pessoas iguais, não somos seres humanos com a mesma história, com as mesmas percepções. Então é muito difícil a gente querer entregar o perfeito dentro daquilo que é a minha definição de perfeito. E não é que a gente tem que fazer as coisas mal feitas. Não estou dizendo isso. A gente prezar por excelência é importante, sim, né? A gente querer crescer como seres humanos, como profissionais, mas não se baseie no outro. Se baseie em você. Não se baseie em querer ser a perfeita para o outro, mas em enxergar o seu crescimento. Eu, desde então, tenho buscado muito, né, a questão do autoconhecimento, essa questão de entender não só a biologia do meu corpo, né, de entender sobre alimentação, os impactos, o exercício físico, por aí vai, mas também de como a minha mente funciona, como as relações funcionam,
como a gente pode ser um ser humano melhor dentro das nossas relações também. Então eu tenho me apaixonado muito por tudo isso, né? São anos já estudando. E eu vou dizer pra você, eu não sou a pessoa perfeita, mas eu consigo olhar lá atrás e ver que hoje eu sou uma cristiana melhor do que eu fui um dia. Justamente a questão de aceitar meu corpo, de aceitar minhas olheiras, de entender que eu não preciso me encaixar em certos padrões para ser aceita. Que nós, seres humanos, somos únicos em nossas belezas únicas. E não foi do dia para a noite, não, tá? Foi muito difícil. Eu tive que mentir para mim muitas vezes, que fazer o exercício de olhar no espelho diariamente e dizer para mim que o que eu estava enxergando era uma mulher bonita, era uma mulher gostosa, que eu era completa, do meu jeito, sem me comparar com outras mulheres, sem ter que contar com a opinião de outras pessoas para validar aquilo que eu estava vendo. Então eu acho muito poderoso quando uma mulher se enxerga assim, sem precisar ter mil intervenções, sabe? Para conseguir se enxergar de fato. Ver a sua beleza, que todos nós temos. Sem ter que entrar em padrões, né? Mas eu vi recentemente, voltando a essa questão, né, da gente se arriscar e não entregar a perfeição, eu tava vendo... Gente, eu não vou lembrar o nome do cara. Ele é um empreendedor, Alex Hormozi ou alguma coisa assim. Ele estava falando no vídeo sobre um exercício que um professor de artes fez, onde ele separou a turma dele em 2 grupos. E para um grupo, ele entregou a seguinte missão: vocês vão ter que fazer um vaso perfeito. Essa é a tarefa. Um vaso perfeito. Então, naquele determinado tempo lá que ele colocou, que ele estipulou para eles, esses alunos, cada um ficou focado em fazer um vaso. Sabe? Aquele vaso. Muito cheio de detalhes. Perfeito mesmo, sabe? O outro grupo foi orientado a fazer a maior quantidade de vasos. Então, não precisava ser perfeito, mas o que eles tinham que fazer era mais vasos. E aí, no fim das contas, no final do experimento, adivinha quem estava melhor em fazer os vasos? Não era quem fez um vaso só. Afinal, eles ficaram focados em uma coisa só. Em fazer aquilo ali uma vez e tentar moldar. Enquanto isso, o outro grupo fazia várias vezes. E nessas várias vezes eles foram aperfeiçoando e foram ficando bons naquilo que faziam. Saiu vasos ruins? Provavelmente saíram. Mas eles tentaram e se davam uma chance de melhorar. E é por isso que eu falo que nós mulheres temos um superpoder, que é o nosso ciclo, e eu já citei aqui algumas vezes, porque o nosso ciclo, esse nosso ciclar, ele nos dá a oportunidade de rever. Quando a gente recebe a lua, né, na nossa menstruação, é o período da gente se recolher, que a gente começa a rever como foi o meu ciclo, o que eu fiz, o que foi bom, o que foi ruim, né? Como o meu corpo está sentindo isso, como está sendo essa menstruação, essa lunação, como eu estou
respondendo a tudo isso que me aconteceu, porque a gente responde ao emocional, à pressa, à nossa alimentação. Então a gente tem essa chance de rever também, que é mágico. É mágico e é um superpoder. E por que somos cobradas da perfeição quando a gente tem a oportunidade de crescer a cada ciclo, sem ser perfeitas, mas com o simples ato, que é observar o como foi o ciclo passado. Aproveitar a nossa alunação para sentar, refletir e crescer a partir dali. Continuar fazendo o que estava bom e melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Somos seres humanos. A gente tem, sim, falhas e vamos sempre falhar. A gente nunca vai ser perfeita para ninguém, nem para nós mesmos. Porque é do ser humano essa questão de sentir a falta, né? E é algo que a gente tem que aprender, é a curtir o caminho. Porque se a gente não curte o caminho, se a gente não curte o processo, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai estar satisfeita. Por isso a gente vê aí tantas mulheres sofrendo com a maternidade, por exemplo, porque se comparam com outras mulheres, né? E hoje, com as redes sociais, é cada vez mais fácil. Você vai lá no Instagram e você vê, nossa, as mães perfeitas que conseguem ficar em casa, que conseguem fazer 300 mil refeições diferentes e nutritivas, e viajam o tempo todo e estão lindas, estão magras. Gente, o que eu vejo de mulher que sofre no pós-parto, né? Ali tá no puerpério e tentando emagrecer. Meu Deus! Quando tudo que deveria importar para essa mãe é alimentar a sua cria, é descansar, é agradecer pela bênção de ter dado a vida. Mas não, elas estão ali lutando para serem perfeitas. E muitas vezes aí não dão conta de amamentar, muitas vezes estão sob um estresse tremendo, o que atrapalha muito até na relação com a sua criança. A gente precisa normalizar as imperfeições. A gente precisa urgentemente apreciar as imperfeições. Que chato seria se todos nós fôssemos perfeitos, se a vida fosse perfeita e a gente nada tivesse que fazer, que crescer. Meu Deus, que monotonia. Quem iria querer viver? Então eu acho genial isso, da gente entrar nesse processo. Nos últimos vídeos eu falei, né? Gente, não é fácil pra mim gravar vídeo, tá? Não é fácil. E eu me lembro, como se fosse ontem, um dia que eu comecei a gravar vídeo pro Instagram. Meu Deus, era muito difícil, eu gravava 1000 vezes. Tremia, sabe? E aqui não tem sido diferente. Em um dos vídeos passados, eu comecei sem iluminação nem nada, e me dei conta. E aí sabe quando você fica assim, meu Deus, eu falei, tá tudo imperfeito. E aí eu me propus, eu vou entregar mesmo assim. Porque não é só pelo valor, pela perfeição do vídeo, mas é porque eu tentei, eu tô no processo. E pra mostrar pra vocês também que eu não sou perfeita. Eu esqueço de coisas também. Eu tenho várias coisas que eu ainda estou crescendo, né? E eu preciso melhorar como essa perfeccionista. Eu digo que eu sou uma perfeccionista em recuperação. Porque é verdade. E esse processo de gravar vídeos aqui e entregá-los, mesmo não estando perfeitos, mesmo eu não sendo a youtuber do ano, é justamente não só para entregar aquilo que eu sei, porque, gente, são tantos anos estudando, tentando ser perfeita, tentando vir pra cá, e eu sempre achava que, nossa, eu preciso de mais. E eu tenho muita bagagem.
e que eu gostaria muito de compartilhar e também de receber, porque é sempre na partilha que a gente aprende, né? Então não adianta só eu ficar lendo e lendo livros e fazendo 1000 cursos e colecionando certificados, né? Mas eu preciso dessa partilha também para crescer. E eu quero também conseguir abrir os olhos de outras mulheres para aquilo que abriram os meus. Então, esse canal aqui, esses vídeos, são também para mostrar para vocês que eu sou uma perfeccionista em recuperação. Tô aqui fazendo esses vídeos nada perfeitos, mas para entregar para vocês o que é o mais importante, né? Que é os meus objetivos aqui, que é a mensagem que eu tenho para passar. E é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. E para te ajudar a se recuperar, né? Se você também é aí uma perfeccionista que gostaria de estar em recuperação, comece a se questionar, né? Diante das coisas que você faz no seu dia a dia, o que de fato te motiva? Você está fazendo isso para se superar, para se sentir bem consigo mesma? Ou você está fazendo isso porque você quer a aprovação do outro? Porque se for a aprovação do outro, esquece. Esquece que você não vai ter. E ela nunca vai ser o suficiente. Ainda que alguém te diga que, nossa, você tá perfeita. Nossa, mas você fala muito bem. Nossa, mas você tá super magra. Nossa, mas você é uma ótima mãe. Isso não diz nada, nada, nada de você. A pessoa tá falando dela. Da maneira que ela te enxerga. Porque dentro da vivência dela, da história dela, você tá sendo bem vista. Você é um exemplo. Você tá dentro dos padrões dela. Mas e você? Que é a pessoa mais importante. Você se aceita? Você acha que você está fazendo um bom trabalho? Você acha que você está sendo uma boa mãe? Você acha que você está sendo uma boa filha? Você está estabelecendo os seus limites? E está agindo de acordo com esses limites? Ou você está fazendo tudo, indo até contra os seus valores, os limites que você deveria ter estabelecido, e que muitas vezes o fato de você passar esses limites está te adoecendo. E você está fazendo isso pelo outro. Pela aprovação do outro. Para que o outro te enxergue como a perfeita. Então faça esse exercício. Me conta aqui nos comentários se você também é uma perfeccionista em recuperação, que eu vou adorar saber da sua história, para que a gente possa partilhar e a gente possa, inclusive, trocar ferramentas para a gente passar por esse processo e se livrar desse perfeccionismo besta, porque a gente pode ser excelente sem ser perfeita. Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se você quer ter um espaço de partilha, deixa aqui nos comentários. Na verdade, eu vou deixar aqui nos comentários o formulário de inscrição para a nossa comunidade Mulher Potente, uma comunidade para nós mulheres trocarmos experiências, trocarmos saberes, e para que a gente possa, ali dentro da comunidade, fazer cursos, tá? Então, a gente vai ter todo esse acompanhamento do nosso ciclo, processos de autoconhecimento, vai estar tudo ali. Então, entra na comunidade, dá uma olhadinha, vê se você vai se sentir bem vista ali, se você vai se sentir confortável ali, tá? Eu vou deixar pra você que qualquer coisa também, como eu vou te chamar, a gente pode conversar pra ver se é o que você tá esperando, tá bom? Um beijo e um cheiro e até o próximo vídeo.